Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo em Mateus. No capítulo 1 de Mateus, nós vimos que Jesus, ele nasceu da linhagem de Davi, que ele é um legítimo judeu, nascido de Maria, né? Enquanto Maria ainda era uma mulher virgem, concebido pela obra do Espírito Santo. Amém, gente? Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar. Nós vamos para o capítulo 2 agora de Mateus. No capítulo 2, nós vamos ver o seguinte, que Jesus Cristo ele nasceu na cidade de Belém, na Judeia, e que ele nasceu no reinado do rei Herodes. Esse rei Herodes ele era um rei bastante cruel. Ele não era fiel nem ao povo dele, nem a Deus. Ele não se importava muito de cumprir as coisas que Deus queria. Então nós vamos agora entender um pouquinho mais sobre essa história e para a gente recordar alguns fatos que, pela tradição cristã, a gente tem algumas coisas, mas não é o que o texto bíblico realmente diz. O texto bíblico nos diz sobre a presença, né, de magos, mas não diz que são apenas 3 e nem que eles são reis, que a gente diz os 3 reis magos, mas não. A Bíblia nos diz sobre os magos que vieram, mas temos 3 presentes e por isso provavelmente que a tradição levou-se a crer que fossem 3. Amém? No capítulo 2, nós vamos dar continuidade para a gente saber um pouquinho mais sobre essa infância de Jesus, segundo a perspectiva de Mateus. Mateus ele vem falando que Jesus ele nasce em Belém da Judeia, que os magos, né, aparecem, vão ali, conversa com Herodes, com o rei Herodes na época, esse rei cruelzíssimo que mandou matar muitas crianças, fez um massacre de crianças, meninos abaixo de 2 anos, e para que ele pudesse continuar perpetuando o seu reinado. Então, vamos fazer uma oração para que a gente possa ler o texto bíblico. Amém? Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, Papai do céu. Nós te agradecemos por cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos e de todas as pessoas, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, entrar na nossa família, na nossa casa, e encher da tua presença, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa vida, nos guie, nos guarde de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Papai do céu. Nos dê instrução, nos ensine a sua palavra, para que a gente não apenas leia, nem apenas escute, mas para que a gente viva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha praticar a sua palavra todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Então, Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam-lhes deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então aqui, quando Herodes descobre que eles regressaram por outro caminho, ele fica furioso, porque ele queria matar. Inclusive nos próximos versículos nós vamos ver isso, que Herodes de fato ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos.
porque foi assim que os magos haviam dito para eles que havia visto aquela estrela. Os magos, como a gente viu aqui, não está dizendo 3 reis magos, mas são 3 presentes, né? Podem ter sido muito mais do que 3 ou 2, né? Basta estar aqui está no plural. Mas o importante é que sim, ocorreu esse momento, e esse momento de entrega de presentes, e de presentes muito caros. Ouro, incenso e mirra eram muito caros, e isso mostrava essa parte de Jesus incrível no sentido de rei, né? Então, o fato de presentear, eles estavam presenteando a realeza. Por isso que há esses presentes, incenso, né? O ouro e a mirra, amém? Então, depois desse momento, os magos partem. E daí a pouco também, Maria e José, eles partem para outro caminho também, porque o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor intervém nisso, ajudando que eles façam isso. Então, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes viu isso, ele ficou furioso. E aí o que acontece? No versículo 16 nós temos: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Depois disso, nós temos que Herodes morre e o seu filho toma o trono, fica com o trono no lugar dele. E um anjo vem e fala novamente, né, para José que ele já poderia vir embora, sair do Egito e ir para Israel, porque aquele que queria matá-lo já não estava mais vivo, já havia morrido. Então, no versículo 19 de Mateus, nós temos: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. A gente ainda está no capítulo 2 de Mateus, e a quantidade de profecias que já são cumpridas acerca do Messias. Então, Mateus, ele se importa muito de mostrar para o povo judeu que, de fato, Jesus é o Messias esperado, que não é outro antes e nem algum depois, que é o próprio Jesus Cristo. Mateus, ele se esforça o tempo todo. Enquanto a gente for lendo, vocês vão perceber isso. Então, isso é incrível aqui. A gente só está no capítulo 2 até agora, e o Mateus já fez questão de expor por causa dos profetas, e mostrando que os profetas vinham falando que isso ia acontecer. Então, são cumprimentos. Então, e Mateus faz questão de mostrar pra gente que as profecias acerca do Messias estão sendo cumpridas, e foram cumpridas, né? Mas a gente ainda está no capítulo 2 pra gente ir estudando isso aos poucos. Mas o que a gente pode tirar desse texto? Que Deus faz questão de avisar José. Ele fala com José através de sonhos, mas ele se importa de avisar José os passos que ele tem que dar, o que ele tem que fazer, o que a gente pode tomar para a nossa vida. Deus, ele também vai nos alertar das coisas. Às vezes você tem o seu Herodes, né? A pessoa que está aí no seu caminho, querendo te prejudicar de alguma forma, e Deus está te mostrando
que essas pessoas não deveriam estar na sua vida, que você deveria se desviar desses caminhos. Então, desvia às vezes desse caminho aí. Vai ser importante você desviar do caminho desse Herodes, que é o Herodes, infelizmente, da nossa vida. Nós também temos nossos Herodes. Claro que o texto bíblico está falando do Herodes realmente histórico que existiu, mas nós podemos tomar também como uma parte em sabedoria pra gente, que às vezes Deus vai nos alertar sim de sair de algumas pessoas e de alguns caminhos para a honra e glória do nome dele, para que o que ele tem para nossa vida seja concretizado, amém? Que o Senhor venha entrar na nossa família, na nossa casa e nos mostre, que o Senhor mostre a cada um de nós os desejos dele para a nossa vida e que tudo aquilo que não é do Senhor na nossa vida, que seja retirado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada que não seja verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, que não seja de Deus, o Pai, o Criador, que nada disso permaneça na nossa vida e que seja lançado fora, que todas as escamas, que todas as mentiras saiam da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ver a verdade, que o Senhor Jesus Cristo, que Deus Pai, nos mostre a verdade através do seu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Fiquem em paz e que Deus abençoe todos vocês. Amém? Obrigada. Tchau.